Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do DeckCast e eu tenho como objetivo principal levar o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos. Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Gui Weishaupt, treinador e um dos hosts do DeckCast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do DeckCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Olá, bem-vindos a mais um DeckCast, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. E hoje o episódio é com uma pessoa muito especial, que eu tenho certeza que irá contribuir demais para a vida de muitas pessoas, muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando. Ela é médica nutróloga, atleta, vegetariana, é a proprietária da clínica Equilibre, que fica dentro do Deck 03. Prepare-se para o episódio com muito conteúdo, informação e cheio de insights com ela. Ela mesmo. Dr. Nath. Dr. Natália Duarte. Nossa, que chique! Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal da audiência. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com esse DeckCast que está, assim, sendo bombástico em todas as edições, toda semana. Muito conteúdo, muita coisa gostosa. Espero poder contribuir um pouquinho aí com vocês. Tenho certeza disso. Obrigado, Doc, por aceitar nosso convite aí de participar de um episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível, de muito conteúdo aí, de grande valia para a galera. Temos uma pauta muito bacana hoje sobre envelhecimento saudável e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas pessoas. E para quem está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça, de se inscrever no canal, ativa o sininho, fica por dentro de tudo que está rolando por aqui e não esquece de deixar seu like, hein? Estamos no Spotify também. E se você estiver escutando pelo Spotify, não esqueça de nos seguir. E antes de começarmos, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui ser possível, toda essa mensagem que vem sendo passada. Temos agora mais um parceiro, um novo parceiro aqui, a Life Strong, energético ultra zero, Já zero estamos caloria, consumindo. zero carboidrato, zero açúcar, zero gordura, zero sódio, mas tem vitamina C, hein? E Tá muito aprovado, sabor. Nutri? Nossa, já tô na metade aqui. Já do tô meu. tomando aqui também. Mais que aprovado, O muito dia saboroso. foi corrido, já estamos aqui pela noite, então bora tomar um energético para conseguir gravar com qualidade aqui. Quero agradecer também Upper Just, sempre nos trajando da melhor forma, né? Inclusive temos duas atletas da Upper Just aqui. 3, e você? 3 atletas Upper Just. Três Team atletas, Upper aqui. é. Já dá até Fala um da time, gente, né? inclusive. Um Tem time team misto. upper Tem um aqui. time misto Temos um aqui, time hein? misto, Duas Upper mulheres, É isso. Então, muito obrigado, Upper, sempre com a gente aí. Tem QR Code, tem cupom na tela, DeckCast. Já lança aquele look, dos campeões. Queria agradecer também a Rocket Labs, nossa suplementação dos campeões, dos vencedores. Gisele já tá provando quem? Quem chegou essa Provando semana? não, já devorei Já inteira. devorou, não deixou nem um pedacinho pra mim. A nossa barrinha, as nossas barrinhas, na verdade, que nós temos 2 sabores. Eu tava comendo aqui a de cookies and cream. Cookies, E tem a temos de também pão de mel Pão de também. mel, lançamento. Tá no Maravilhosa. site, tem QR Code na tela, cupom DeckCast, já aproveita. E por fim, quero falar também da Airwave, a placa esportiva, que promete aí trazer mais performance, menos cortisol, menos apertamento de dentes e melhor oxigenação. Então, já corre no site, tem o QR Code aí, Airwave. Vamos lá então, vamos começar nossa Bora. brincadeira da noite. Vamos falar sobre envelhecimento saudável. Tenho certeza que esse é um assunto que deve chegar muito para você, né? A pergunta que não quer calar. Eu consigo ter resultados depois dos 30 anos? Porque a mulherada acha que passou dos 30 anos, acabou a vida, né? É, Me dá um pouco de pavor quando vem essas perguntas, sabia? Porque eu tenho 37. Falo, caramba, tá tudo perdido Os mesmo. 30 são os novos 20. Não, são os novos 30 mesmo. Não tem essa de eu não quero ser uma menina de 20 anos.
Eu quero ser uma mulher de 37 anos bem, uma mulher de 40 anos bem, e a gente quer mostrar que isso é possível, né? Assim, uma coisa que assusta muito as pessoas é o envelhecimento. Mas por quê? Porque se eu te perguntar, Gi, o que você acha que é envelhecimento? O que é envelhecimento para você? A gente já imagina uma pessoa que não consegue fazer nada direito, né? Que vai ficar o dia inteiro sentado, que... Exato. Só que o envelhecimento é sinal que a gente está vivendo. É. Agora, o que é o envelhecimento saudável? É o como eu estou vivendo. Entende? Então, hoje as ciências da longevidade, elas vêm. O que elas vêm trazendo para a gente? Para começar, as nossas pirâmides etárias, elas estão modificando muito. A gente já tem uma pirâmide etária totalmente invertida na Europa há muitos anos, tanto que vocês sabem que tem alguns países que têm incentivo à natalidade, inclusive, alguns países da Europa têm incentivo à A natalidade. conta já não tá fechando mais lá, né? Exatamente. E um dado, tá? Nós do Brasil, daqui 10 anos, a nossa pirâmide etária vai mudar totalmente. Daqui 10 anos, a população acima de 50 anos de idade será o dobro da população abaixo de 25. Daqui a 10 anos? Exato. A gente vai estar nessa Vai tá turma nessa aí já turminha. quase, hein? Quem irá trabalhar para pagar a nossa aposentadoria, não sei. E o Guilherme, a gente precisa fazer um filho. Mas o que acontece? E hoje as pessoas, nós hoje temos muito mais acesso do que os nossos pais tiveram e eles tiveram mais acesso do que os nossos avós, porque hoje, se você analisar há um tempo atrás, sua avó, sua tia-avó com 45 anos, você não via ela com a possibilidade de autonomia que hoje uma mulher de 45 anos, um homem de 45, 50 anos tem. Então, o que é o envelhecimento? É um processo natural. E as ciências da longevidade, ela não está aqui para fazer você voltar a ser um garotinho de 18 anos. Ela está aqui para mostrar para você assim, Guilherme, você com 70 anos, se você quiser, se você cuidar de você desde agora, com o seu ritmo de trabalho, com a sua vida em treino, sua alimentação, o seu sono, a forma com a qual você lida com a sua vida hoje, você pode chegar com 75 anos totalmente com autonomia, massa muscular, sem ter osteoporose, sem estar dependendo de ninguém, podendo ir no banco, negociar, abrir uma empresa, estudar, como a gente está vendo muito isso acontecer hoje. Eu esqueci o nome dele, mas eu, inclusive, compartilhei. Um senhor de 78 anos, nos Estados Unidos, ele é calistênico, ele tem um estúdiozinho na casa dele, que ele treina todos os dias vendo o sol nascer. Um senhor de 78 anos com uma massa muscular extremamente exuberante, madura, para um homem de 78 anos, mas ele faz elevação lateral. Ele Não, eu faz vejo todo o isso, desenvolvimento. eu acho incrível, porque eu perdi meus avós, né? Eu não tenho mais meus avós, né? E Também não. nem paterno, nem materno. E os meus avós maternos, ambos eram sedentários, nunca praticaram atividade física, nem nada disso. A minha avó faleceu na casa dos 60 abaixo, meu avô na casa dos 50, ali, 55. Então, assim, a gente tava lá no TCB, né? A gente vê no Games, hoje a galera com essa idade fazendo... Tem categoria porra, 50 anos. pendurado na 55. argola, você vê 55 mais. você vê o Léo aqui do Brasil classificando pro Games, o cara é maior que eu, o shape tá Tá incrível. sinistro. E isso é uma colheita, sabe? O que muitas vezes as pessoas não entendem é que o envelhecimento, ele é um processo natural de colheita nossa. É uma certeza É que uma nós temos, certeza né? que nós temos. E assim, feliz de nós que envelhecermos. A expectativa de vida hoje do brasileiro está em torno de 85, 88 anos, com previsão para a gente chegar até 98. Então, daqui a alguns anos... E aí a mulherada aí com 40 anos achando que a vida acabou, né? Exato. Sendo que elas têm mais 40 pela Mas frente. isso também é Tá uma maluco. coisa, isso também é uma coisa muito cultural. Por quê? Porque se a gente for olhar, isso, não estou levantando bandeira e nada disso, mas isso pela própria forma com a qual nossa sociedade foi constituída, a mulher, quando ela entrava na menopausa, a Já mulher era acabada. A mulher não serve para nada. Para que essa mulher aí? Tem que arrumar uma mais nova. E isso Cultural, infelizmente, né? é cultural. É. Só que o que acontece? Hoje, a gente tem estudos, a gente tem publicações, a gente tem uma gama
de comprovações de que como essa fase na vida da maioria das pessoas pode ser uma das melhores fases da vida dela. Por exemplo, tem um estudo muito lindo que fala que a vida de uma psicóloga, que a vida da mulher e do homem geralmente já começa após os 50. Por quê? Filhos criados, vida financeira estabilizada, com propriedades, filhos que já formaram, que já estão seguindo a vida deles. Então, assim, aquela preocupação de botei filho no mundo, o que eu tinha que fazer pela sociedade, o que eu tinha que construir, porque nós somos dessa geração de a gente precisa trabalhar, que a gente precisa juntar, a gente precisa ter as coisas, a gente precisa ter um carro, a gente precisa ter uma casa, a gente tem que ter dinheiro guardado, a gente tem que ter CNPJ, a gente tem que ter um monte de coisa. E com o passar do tempo, com o envelhecimento, graças a Deus, vem uma danadinha muito preciosa, que é para saúde mental, emocional e física, que é a sabedoria. Então, com certeza, vocês já ouviram muito falar essa frase. Ah, se eu tivesse a cabeça de hoje, nos meus 18, 20 anos. E nunca vai ter, né? E nunca vai ter. Porque tem coisas que a gente só aprende com a experiência. Vem com o tempo passando, né? Exatamente. Mas você sabe que você falou uma palavra aí, que pra mim é a palavra que eu sempre, quando eu penso em envelhecimento, é o que eu quero carregar comigo, que é a autonomia. Exato. Então, hoje, praticar uma atividade física, ter uma alimentação mais saudável, eu acho que eu já passei da fase da estética ser o foco principal. E já foi. A estética já foi. Eu comecei a treinar única e exclusivamente por conta de estética. Ninguém com 17 anos está pensando eu em acho autonomia. Que esse é o objetivo inicial de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo que começou muito novo não começou por saúde. Porque nós nem tínhamos isso na cabeça. Eu comecei porque eu queria... Você tá com a saúde, né, 100% nesse Exato, momento, até porque né? tá com uma saúde muito boa, você nem tá pensando nisso. Então eu comecei por estética. Mas depois de tanto tempo, é nisso que eu penso. Eu falo, cara, envelhecer não tem como fugir disso. Quanto tempo mais eu vou viver, eu não sei. Mas eu quero ter autonomia. Eu quero estar lá com os meus 80 anos, mas conseguir levantar de uma cadeira sozinha, conseguir levantar de uma cama sozinha, conseguir levantar de uma privada sozinha. Exato. Sabe assim? Coisa que hoje ninguém pensa. Mas essa hora vai chegar. Né? Você conseguir poder morar sozinha, eu e o Gui, sem a gente precisar de um filho cuidando da gente toda hora, sem precisar de uma cuidadora. Ou se alguém colocar você em alguma casa de repouso, porque você tá dando muito trabalho, que hoje você demanda algumas atenções que... Conseguir dirigir um carro, sabe? Assim, coisas que hoje parecem tão simples. Essa palavra eu acho que é o resumo, né? Quando a gente a fala em envelhecimento saudável, é você conseguir fazer as coisas, né? Eu tenho um paciente meu que é da Paraíba e eu acho essa analogia dele incrível. Eu falo isso muito para os meus pacientes acima de 50 anos, 40 anos. Ele fala assim, ele falou para mim assim, doutora, eu quero viver igual uma lâmpada de LED. Eu não quero viver igual uma vela. Que a vela, ela vai se consumindo, ela vai definhando. A lâmpada de LED, ela tem não sei quantas horas luz de duração, mas quando ela apaga assim, ó. Ela não esmorece. Então, eu quero brilhar o máximo de tempo possível que eu posso. E quando eu for embora, fiz a minha missão aqui. Vive no 100% e vai embora. E uma das coisas legais que você falou, Gi, é que assim, quando a gente é novo, ninguém está preocupado com colesterol, ninguém está preocupado em colher um hemograma, ninguém está preocupado em fazer dosagem hormonal, ninguém está preocupado que... vou dizer por mim, gente, eu dava plantão um atrás do outro, à noite, final de semana, emendava um no outro. Se eu fizer uma coisa dessa é muito comum entre seus colegas aí, né? Exato. Se eu fizer uma coisa dessa hoje, é 3, 4, 5 dias podre. Eu não consigo. Não falar que eu não consigo, porque se a gente precisar na hora da necessidade, a gente faz. Mas a gente não está preocupado em ver número. Essa preocupação em número, ela veio depois da pandemia. Hoje é crescente dentro do consultório e eu fico muito feliz com isso e acho que isso é uma gama da maioria das pessoas que trabalham com isso, inclusive você também, da área da saúde, vê, é a preocupação hoje que não são todas, mas de 10 pessoas que antes era uma, hoje você tem de 10, 5, 4 pessoas... Não, eu tô aqui porque eu preciso me exercitar, eu quero saber como é que tá a minha saúde, eu quero dosar os meus níveis, é sempre assim, eu quero dosar meus níveis, quero saber como é que eu tô, quero saber se tem alguma coisa comigo. Por quê? Porque nunca, é muito estranho, mas a gente só dá valor na saúde, infelizmente, na iminência de doença. E a gente não precisa... E hoje, a proporção de pessoas que se ligaram que
comorbidades. O que é comorbidade? É tudo aquilo, a pessoa mórbida é tudo aquilo que tira ela de uma qualidade de vida, é uma coisa morosa, é uma coisa que se arrasta, é uma coisa que é moroso mesmo, acho que esse da comorbidade, as comorbidades, elas foram as grandes portas-chaves da maioria das pessoas que partiram durante a pandemia. Sim. Morreu gente saudável, gente, morreu gente saudável. Mas foi um Morreu número pessoas, bem mas foi um menor, número né? bem menor. Não, a pandemia deixou muito Então, claro pra gente, né? exato. Que quem tem um estilo de vida mais saudável teve uma vantagem muito grande, né? Inclusive isso na turma da terceira idade, porque É. a maioria dos pacientes que adquiriram Covid, eu trabalhei na linha de frente quase 2 anos, então assim, eu tenho propriedade de causa de falar isso. Pacientes que se cuidavam, que tinham uma vida saudável, 60 anos de idade, que adquiriram Covid, não morreram. Então, hoje, quando você, por exemplo, se você me perguntar assim, Natália, quais são as suas referências hoje de mulheres? Te dou o nome, 3, sem nem pestanejar. Solange Frazão. Solange Frazão, 62 anos, perfeita, treina desde os 14 anos de idade. Esbanja a saúde, né? Maravilhosa. Esbanja a saúde. E é uma mulher que a gente acompanha, assim, quando ninguém nem falava de... Eu lembro dela, deu menina naqueles programas da tarde, ela fazendo aquelas ginásticas, eu era criança. Será que a Solange Frazão não topa vir aqui trocar uma ideia com a gente? Não, Vamos vou, chamar ela. vou deixar fazer o aqui papo esse das pedido mulheres. pra ela. De repente... Jennifer Lopes, que também foi outra maravilhosa. Se vocês nunca assistiram, assistam o documentário da Jennifer Lopes, porque é incrível como ela fala de saúde, do exercício físico. Ela e tá com quantos anos, será? 52. Mais de 50. 52 anos. Low. E é incrível como ela fala do impacto positivo da dança, da musculação na vida dela. Então, se você vai assistir, você vai ver uma mulher de 52 anos fazendo danças e piruetas Não, é surreal. e ela, a rotina, acordar cedo, musculação. É a primeira coisa que ela faz. Isso que você está falando é uma barreira. No manual da CrossFit, do Level 1, uma das que eles indicam como indicativo de fitness, né, de performance para eles, eles colocam a doença, aí eles colocam o bem-estar e eles colocam, né, o atleta. Exato. Então ele fala assim, se você tá do lado do atleta, você tem uma barreira a mais, porque se você ficar mal, você ainda volta pro bem-estar. Porque você tá tão bem condicionado que você tem uma barreira de proteção para a doença, que tá lá do outro lado. Quando você tá no bem-estar, pô, tô saudável, tal, mas meus índices não estão tão bons, como por exemplo uma pressão arterial, glicemia, tudo insulina. muito bem controlado. Então assim, eu tô bem, mas não tô tão bem, tô só no bem-estar. Para você pular para a doença, né, a barreira é um pouco menor. Isso no manual da CrossFit eu achei muito interessante quando eu li pela primeira vez, que tinha muito sentido. E é isso que vocês estão falando. Quando eu vejo vocês, eu não lembro quem falou para você, que falou, pô, você é uma mulher forte. Então, assim, você tá muito protegida, né? Eu não lembro quem a gente falou isso. Falou, eu olho pra você, ó, é músculo puro. Então, você vê que quando você fala de autonomia, a força é um dos principais aspectos para quando você vê um idoso que tá todo encurvado, você já vê que tá faltando força para ele, né? Eu acho que o seu corpo, ele chega antes, né? De qualquer outra coisa. O seu corpo, ele te representa. Óbvio, o seu corpo, ele é a sua história. A pessoa, ela já consegue ter uma... leitura, desenhar, né? fazer uma leitura antes mesmo de você falar um oi. Óbvio que a gente sabe que muitas vezes esse corpo, ele pode não estar sendo construído de uma forma saudável. Mas que vai já existir uma leitura ali, vai. E você, inclusive... Aí a gente pode falar sobre excessos depois também. Sim, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, era nesse ponto que eu ia até falar com a Nath. Porque, assim, a gente sabe que um estilo de vida saudável vai prolongar muito, né? A sua vida de forma natural. Só que existem algumas coisas que mesmo uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, como a mulher quando chega na menopausa, não tem como fugir disso. Exato. Né? E aí a gente já mexe com hormônios. Exato. Até que ponto a mulher ou o homem, enfim, o indivíduo, ele tem que saber diferenciar essa linha. Sabe, não, agora que chegou o momento de realmente eu sentar na frente de um médico e isso já não ser mais tão natural, não vai ser só me alimentando bem, praticando atividade física. Eu vou ter que realmente, de repente, tomar algum medicamento. Como que a gente consegue diferenciar esse período? Chegou o meu momento de fazer isso. Eu falo assim que Ou não existe esse momento?
existe uma linha muito tênue, né, entre transformação e autodestruição, né? É. E é muito Tudo difícil. tá na dose, né? É aquela coisa do veneno. Exatamente. A dose que mata é muito próximo da dose que cura. É. Então, o que a gente, até dando o exemplo da terceira, que é a Cláudia Raia. A Cláudia Raia, ela conseguiu um feito que raríssimas mulheres conseguem. 50 e poucos anos, 53 anos, ela gerou uma criança. Engravidou. E aí, onde você... Ah, mas ela não fez isso naturalmente. É óbvio que não, gente. Ela fez tratamento de fertilização, ela fez uma gravidez toda acompanhada do começo ao fim. Era, sim, uma gravidez de risco. Colocava em risco a vida do bebê, colocava em risco ela, porque apesar de ser uma pessoa totalmente treinada e tudo mais, ela é uma mulher de 53 anos, e é aí que entra o que você está falando. Quando que eu devo procurar? Quando que eu devo fazer isso? O ideal é você não procurar quando você precisa. É procurar quando você É quer. o preventivo, né? Exato. Se prevenir, Eu né? sempre, Não- eu gosto muito assim de pensar que e falar para os meus pacientes, vocês não têm que precisar de nós. Vocês têm que vir aqui porque vocês querem ficar saudáveis. Só que eu entendo que até a nossa medicina é muito arcaica, porque a nossa medicina é muito alopática. Você está sentindo isso? Toma isso. Você está com isso? Toma isso. A pressão tá alta? Toma isso. É só apagar incêndio, né? Exatamente, é só apagar incêndio. E também, mas com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a prevenir o incêndio, né? Ai, não joga o pitoco de cigarro no negócio seco e tal, não sei o quê. Mas a gente está agora caminhando e aprendendo agora, a população como um todo, a promover saúde. Porque uma coisa é eu falar para você assim, Guilherme, você precisa praticar exercício físico, se alimentar bem, para você não ter diabetes, para você não ter pressão alta, para você poder fazer isso. Outra coisa é eu falar assim, Gui, você precisa, é bom você praticar exercício físico, porque assim você vai ter autonomia para fazer as suas coisas. Você vai cada vez mais desenvolvendo massa muscular, desenvolvendo força. Isso vai fazendo com que você fique cada vez mais disciplinado. Isso vai fazer com que você tenha rotina. Você tendo rotina, você vai ter mais liberdade para fazer as coisas. Liberdade, essa é a palavra. Então, acaba que existe um momento. Eu acho que não existe. Eu acho que é aquele momento. Acho que talvez exista aquele momento que você pare assim, pense e fala: gente, o que eu estou fazendo comigo? Que isso pode acontecer com os 25, como pode acontecer com os 35. Eu tenho pacientes que tem menopausa precoce, de 32 anos, 35 anos. Mas por quê? Eu levanto muito uma pauta lá no grupo Time Unhas Feitas, que eu falo assim, se conheçam, se olhem, se observem. Gente, tá acontecendo uma coisa muito frequente que não estava acontecendo antes? Procura. Ah, mas eu tenho 25 anos, eu acho que isso é normal. Não é normal sentir dor de cabeça todo dia, não é normal ficar fadigado todo dia, não é normal ficar cansado. Não é normal sentir estufamento todos os dias. Não é normal As pessoas se estar com acostumam diarreia. com isso, né? Não é normal ficar constipado. Ah, sou constipada desde quando era bebê. Desde quando era bebê tinha problema. Então, o que eu acho, Gi, que essa linha, ela existe a partir do autoconhecimento. Porque não existe nada, nenhum médico, nenhum exame genético, nada, absolutamente nada, um scanner que seja mais importante do que o paciente Do se que conhecer. você. Sim. Ô, Nath, mas eu acho que agora também, com essa era da informação que a gente vive, com Instagram, rede social, vocês estão liderando um movimento que antes era muito difícil a gente ter acesso a um médico, né? O médico, ele era o profissional da doença, né? A gente estava doente e a gente procurava um médico. Tanto A gente tinha que até um o termo preconceito. paciente é por conta disso. Você tinha que ter paciência para esperar a gente. Exato, então... A gente colocou isso na cabeça, que eu só procuro um médico se eu estiver quando doente. eu estiver E doente. até o Rodrigo, ele brinca, que ele fala, não, o médico é o profissional da doença. Quem é o profissional da saúde é o professor de educação física, que é quem promove a saúde. Exato. Mas vocês hoje, vocês estão ali no Instagram, Vocês nas são redes sociais. prevenção. Vocês estão colocando essas informações, né? A gente está aqui fazendo isso, né? Tá levando informação para o público, né? De que é possível você se cuidar através da atividade física, da nutrição, de uma medicina preventiva, né? E prolongar aí a sua vida com qualidade até, né, o fim dos seus dias. Então, assim, vocês estão liderando esse movimento também. E por que é tão difícil a gente convencer as pessoas de que elas precisam se cuidar mais por saúde?
né? Muito Você vê difícil. que 95% das pessoas, elas procuram um médico, elas procuram um nutricionista por estética. O que tá tudo bem também, né? Que seja É a uma porta de forma que entrada, seja a né? porta de entrada, né? E com o tempo ela vai ver que vai ser uma consequência de tudo isso. E como que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, para poder mostrar isso para o seu paciente? Que, ok, ele te procura pela estética, mas que ele precisa se preocupar também com a saúde dele, né? Qual que é a sua conduta diante disso? Eu acho que é você mostrar para o seu paciente que a estética faz parte da saúde. Sim, Eu acho que quando a gente muda, se ele me procura por conta da saúde, da estética, eu falo para ele, é importante. É importante você se olhar no espelho, você ter segurança, até porque isso é bom para a saúde mental dele, exato, inclusive. você gostar do que você tá vendo. Porque uma pessoa que ela olha no espelho e ela gosta do que ela vê e ela simpatiza com o que ela vê, isso deixa ela mais segura, isso deixa ela mais confiante. E isso, ela tendo segurança, ela tendo confiança, ela vai continuar a fazer o que ela faz, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha que amar muito o processo, o resultado, gente, inevitavelmente ele motiva, por mais que a gente não possa depender Sim. apenas da motivação. A gente tem muitos pacientes comuns, você sabe disso. Quando eles veem que eles estão tendo resultado, aí O que eles resultado querem dá muita fazer. aderência. Não, na Exato. verdade, cada paciente que passa por mim, eu fico torcendo para ele poder ter um resultado rápido. Eu sempre falei, Exato. não tem problema nenhum em você ter um resultado rápido. Que nem eu falo sempre do passo a passo. Ah, emagreça 9 quilos em 25 dias. Eu falo isso porque tem pessoas que emagrecem 9 quilos em 25 dias. E qual que é o problema de emagrecer 9 quilos em 25 dias? Não tem problema nenhum. Até porque cada um vai ter uma resposta diferente diante de um mesmo Exato. estímulo. A questão é a forma como você escolheu Exato. E assim, emagrecer esses 9 quilos ou esses exato. 10 quilos, né? Porque quanto mais rápido a pessoa tem resultado, melhor. E assim, e o que acontece? Hoje, eu acho que uma das coisas que você disse, Gui, que também é muito importante a gente lidar aqui, eu e a Gi, lá no TCB, a gente, inclusive, quando a gente estava correndo, a gente conversou sobre isso. Cada vez mais a gente está trabalhando, a gente está entrando na era das doenças mentais, das doenças psiquiátricas. E a maioria das doenças psiquiátricas, os pacientes, eles descontam no físico deles. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente aborda, que eu abordo muito na minha consulta, é sobre os aspectos emocionais do paciente. Você vê por ele. Você vai conversando, você vai colhendo a anamnese, você vai vendo que esse paciente, às vezes, ele é um paciente ansioso. Que às vezes esse paciente é um paciente que ele tem um perfil um pouco mais depressivo. E o que que acontece? Quando você mostra para o paciente que tá tudo bem ele procurar por estética, mas que a estética ela é importante desde que ela não coloque a sua saúde em risco, porque não adianta corpo bonito dentro de um caixão. Não Exato. adianta um corpo bonito com você tomando Com a sua quilos saúde e quilos mental completamente de abusada. antidepressivos, de ideações suicidas. A gente está, inclusive, em setembro, né, que é o mês amarelo prevenção do suicídio. O quanto a gente está vendo de pessoas muito próximas esse mês de tiro contando com essa moça que suicidou, já é o 4º suicídio que eu tenho ciência dentro desse mês. E o quanto as pessoas hoje, a gente precisa dentro do consultório, tá mostrando para elas, tá, você não é psicóloga, mas, eu preciso que o meu paciente, ele, pelo menos, eu plantar a sementinha dentro do coração dele, que ele precisa olhar para a cabecinha dele, porque o que ele tá fazendo com o corpo é só fruto do que tá na cabeça dele. Não tem como separar. Não tem. E aí, a vigorexia, né, que é um dos transtornos que a gente tem, o paciente ele não se enxerga, ele não. Todos os transtornos que você tem hoje, anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, tudo vinculado nessa imagem padrão. Você também mostrar para o seu paciente, meu amor, você é uma mulher que você tem um quadril largo, você tem uma cintura menor, você tem umas costas mais finas. Meu amor, você tem depressão trocantérica. Se você quiser trabalhar isso, tem que ser na musculação. Se você não quer ganhar tanto dor, você também mostrar, olha, o seu físico ele é assim, não odeie o seu corpo. Ame seu corpo, entenda como ele é, para você deixar ele da melhor forma possível
naquele formato que ele é. Não adianta eu, Natália, querer ser uma reta. Eu não vou ser. E As aí, pessoas criam muita expectativa, às vezes, no físico do outro, né? Ela Exato. olha ali, olha um Instagram, olha É um que as vídeo, olha isso. pessoas, elas estão sempre querendo se encaixar em algum Um padrão. padrão E o padrão, muitas vezes você não vai ele chegar muda. nunca naquele perfil. eu tenho- Sua eu tenho- genética não tá preparada para aquilo, nunca, nem que... Não, Por exemplo, não eu cabe quero no ter seu o shape corpo. do Arnold, mas nem que... Não tem, não vai ser assim, né? Não, Pô, e eu posso assim- ter um shape muito bom, né? Com semelhanças, mas assim, igual dele, não vai ser. Eu tenho 37 anos e eu já vi o tal do padrão mudando, acho que umas 4, 5 vezes. Se eu tentasse me encaixar em cada um desses padrões que eu vi no decorrer desse tempo mudando, a mulher mais magra, a mulher menos musculosa, a mulher mais musculosa, E eu isso ia o pirar, CrossFit eu ia sofre surtar. muito por conta Sofre. disso, né? Porque o padrão de beleza do CrossFit, ele é diferente, diríamos assim, do que se Na tem. verdade, assim, você vai ter o seu corpo, ele sempre vai estar representando o seu momento atual de vida, é o que a gente falou no começo. Exatamente. Você vai chegar, eu já vou conseguir Já contar vai uma tá história do desenhado seu lá, corpo. exato. Então, sempre quando, você tá feliz com o seu corpo, não é questão de estar feliz ou não, a pergunta é, o corpo que você tem, ele te representa? Ele conta a sua história, Ele né? tá contando a Lógico. história que você tá querendo contar? Isso é o mais importante, porque se a pessoa senta na minha frente e fala pra mim que ela não tá feliz com o corpo que ela tem hoje, ela tá dizendo o quê? O corpo que eu tenho hoje, ele não me representa. Isso é muito triste. Porque você tem que estar num corpo que representa a mulher que você é, o homem que você é, a pessoa que você é. Se esse corpo ele não te representa, tá errado? Essa é a grande questão. É por isso que as pessoas hoje estão com o emocional tão abalado. Porque elas não se enxergam, elas olham pro espelho e aquilo não representa o que elas Exato. querem ser. E a gente vê muito isso com o envelhecimento. E eu vou falar pra você hoje, se você perguntar pra mim assim, Nath, mas isso é muito na mulher? Não, é nos dois. É tanto mulher quanto homem, é hétero, homossexual, independente de qualquer. Independente de quem senta na minha frente. Porque o que que acontece? Você tem como ter um corpo de uma mulher de 45 anos, um corpo lindo de uma mulher de 45 anos, mas não queira ser uma mulher de 45, 49, 50, 52, tendo um corpo de 18. Porque, primeiro, que a gente não vai ter esse corpo. Você vai sentar. Eu tenho pacientes que já passaram por N cirurgias plásticas. Não sou contra, gente. Eu falo, as pessoas precisam sim. Se é uma coisa que te incomoda e é uma coisa assim que é muito crucial para você, faz a cirurgia. Só que um corpo de uma mulher de 60 anos, super treinado, bonito, firme, com uma musculatura em evidência, com um abdômen bonito, um homem com um peitoral desenhado, um braço desenhado, uma barriga que não seja avantajada, ele nem precisa ter os gomos que todo mundo quer ter, mas um corpo de um homem de 50 anos, 60 anos, que permita que esse homem surfe. Eu tenho pacientes meus, esse paciente que falou essa frase, ele tem 72 anos, ele é triatleta, gente. Ó, eu vou me aposentar com 50 anos. Um senhor, e eu quero estar competindo. Vocês vão me levar pro games ainda, inclusive 50 anos. Eu não vou ter mais trabalho. Ô, Mário. Vai ser... Mário. Ó, inclusive, quero fazer aqui um agradecimento oficial que esse time aqui praticamente, né, tem mais pessoas envolvidas, mas esse time aqui, ó, minha médica, minha nutricionista, a gente tava lá, elas me levaram pro TCB, classificamos, né? E a gente vai falar um pouquinho depois disso também, da questão da performance e da saúde, mas queria agradecer esse time maravilhoso aqui que sofreu junto comigo lá. Muito. 4 dias, Nath maravilhosa, com diversas estratégias, cuidando de toda a nossa alimentação. Foi um fim de semana muito incrível aí. Obrigado. Foi ótimo pra vocês. gente Sem viver. vocês eu não teria feito nem metade do que eu consegui Foi fazer. lindo. E talvez não tivesse nem chegado lá. Então, tenha um time por trás. Quando você vê alguma coisa acontecendo, alguma pessoa performando, pode ter certeza que ela não fez aquilo sozinho, tá? Tem várias mãos Tem um nesse time processo. junto com ela ali, né? Com certeza. E é super interessante isso que você falou sobre performance. E eu quero, assim, deixar muito claro, gente, que performance é na vida. O que é performar? É eu ter condição. O que é condicionamento? É eu ter condição de. Se a sua O que é ter condicionamento cardiorrespiratório? Capacidade que meu coração e meu pulmão têm de se adaptar a grandes esforços e ele fazer com que eu gaste o mínimo de energia possível para desenvolver uma tarefa.
que é o condicionamento músculo-esquelético? Meu músculo aguentar eu fazer inúmeras repetições com carga sem falhar. E aí eu preciso do meu condicionamento cardiorrespiratório, eu preciso do meu condicionamento músculo-esquelético, por isso que não dá pra gente pensar nada separado. E pensando em também essa questão não só do atleta, mas do dia a dia, a capacidade que a gente tem de recuperação, ela vai diminuindo com o avançar da idade. Mas isso não significa que você não vai recuperar. Significa que você precisa dar estímulos diferentes para um corpo diferente de uma realidade diferente. Pessoas diferentes com estímulos iguais chegam a locais diferentes. Pessoas diferentes com estímulos diferentes chegam a locais iguais. Então, você tem capacidade, com 50 anos, de performar dentro da sua realidade, desde que os estímulos que você dê para você com 50 anos de idade seja compatível com a tua realidade. Não adianta, você pega muito isso, que a gente fala muito... É muito difícil falar da minha área sem falar da alimentação, sem falar de sono, sem falar de comportamento. Porque depende 100% É o que você disso. tava falando aí, tá tudo conjugado, né? Tá tudo conjugado. Não tem como você querer... Ai, quando eu tinha 20 anos, eu comia de tudo e eu não engordava. Agora eu tô com 50, olha o tamanho da minha barriga. Você é a mesma pessoa quando você tinha 20 anos de idade? Você fazia a mesma coisa? Por que você quer dar um estímulo para um corpo de 50 quando você tinha 20 anos de idade? É impossível você querer ter uma resposta igual. Você tá dando um mesmo estímulo para uma pessoa diferente, porque você tá diferente de quando você tinha 20 anos, né? Eu escuto muito isso também. Ah, mas o meu metabolismo não é mais o mesmo de quando eu tinha 15 anos. A cada dia o nosso corpo tá mudando, a cada dia. Sempre. Todos os dias. Fala, mas o seu corpo não vai mesmo, o seu metabolismo não é o mesmo de 15 anos. Eu com 15 anos ficava pulando o muro o dia inteiro, pulando corda. Como é que eu quero comparar o metabolismo de uma... Não é nem por conta da idade, é o estilo de vida que mudou. Total. Hoje eu pratico uma atividade física, mas eu fico o dia inteiro sentada. Então não tem como eu comparar o meu metabolismo de quando eu tinha 15 anos. Uma ressaca ficava... com 15 anos, uma ressaca com, Imagina, com não 40. não tem como comparar, né? Então é exatamente isso, o mesmo estímulo, mas para uma pessoa diferente. Porque pensa, olha aí, já se passaram 30 anos, né? 20 anos, desde quando eu tinha os meus 15. E eu acho muito interessante, por exemplo, a gente vê aqui no deck, né? Eu acabo ficando ali em cima, às vezes eu saio, eu fico observando muito. Quando você vai pegar esportes coletivos, né? Como o CrossFit, como o próprio beach tênis, como o próprio futevôlei, né? Que a gente tem aqui. É muito bonito quando você vê uma sala de CrossFit que tem pessoas com 50 anos, 16 anos, 18 anos, 27 Tudo junto anos. e misturado. Tudo junto e misturado. Aí você tem o RX, o Scale, o iniciante. E aí você vê uma pessoa que tá aqui tentando fazer o seu exercício da forma que ela consegue. Então, assim, quando a gente fala, né, o que é saudável, né? CrossFit é saudável? Fazer futevôlei ali 1h da tarde é saudável? Eu falo, depende do contexto. Porque dependendo do contexto é super saudável. Porque aqui a gente tem pessoas, por exemplo, né, um exemplo lindo, um rapaz de 30 e poucos anos que sofreu um AVC e tá aqui tentando ter a autonomia dele de novo. Parabenizei ele hoje, inclusive, que ele tava tá fazendo um esqui maravilhoso. Eu falei, pô, tá muito bom. E aí você vê pessoas que têm 78 anos, que estão aqui treinando, que estão fazendo tudo. Não salta na caixa, mas faz o step up na caixa baixa. Não pula não faz o pull-up, mas tá ali com o seu joelho no chão fazendo sua flexão. Não é que você nunca vai ter, ou você não vai ter, porque você está vivendo, né? Você está envelhecendo. É porque você precisa entender como o seu corpo funciona, porque aí entra aquilo que eu falei do autoconhecimento. Hoje, o que a gente mais tem dificuldade dentro do consultório é fazer uma ponte e chamar o paciente na chincha mesmo, falar assim, o que está acontecendo? Pergunta, o que eu posso estar te ajudando? Aí começar, mas não sei o quê. Tá bom, me fala da sua rotina, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Ai, que não sei o quê. Eu falei, mas tem uma janela de tempo aqui, Você falou pra mim que você trabalha aqui. Meu, aqui do lado tem uma academia, aqui do lado tem um box, aqui do lado tem um futevôlei. Ah, mas eu não gosto disso, mas real é é que disso. se não for prioridade... Exato. Se você não colocar como uma prioridade na sua vida, o exercício, ou seja lá, qualquer assunto,
ele vai ser deixado de lado. Né? Isso tem que O que estar. o que é prioritário, você não deixa de escovar os dentes, você não deixa de se alimentar, né? Só que aí é onde entra. A medicação é prioridade. É. Por que que a pessoa procura geralmente um médico? Ah, porque eu queria tomar um hormônio para eu ficar bem, porque eu queria tomar uma medicação para emagrecer. E puxando aquele gancho da pergunta que você me falou, quando que eu sei que isso passa? Nosso corpo não trabalha com nada em excesso, com nada em falta. Nosso corpo ele trabalha ali, ó, dentro do mínimo necessário para que não haja sofrimento. As bizarrices que a gente vê é o excesso de. Então, assim, hoje, qual que é a nossa maior dificuldade hoje em consultório, em relação a médico, principalmente em relação ao envelhecimento saudável? Porque essa população, ela precisa de até em algum momento, a menos que ela tenha uma contraindicação absoluta, ela vai precisar que eu trabalhe com hormonoterapia. De alguma forma, seja o homem que está diminuindo, está tendo hipogonadismo por conta da idade, seja a mulher que gente, 3 coisas na vida de uma mulher, que ela pode ter certeza quando ela nasce. Uma hora ela vai menstruar, outra hora ela vai menopausar e uma hora ela vai morrer. São 3 coisas definitivas que ela sabe que ela vai ter. O homem não para, mas o homem diminui. E essa diminuição é esse turnover celular que a gente vai perdendo com o tempo, que é essa capacidade que a gente tem de renovação dos nossos tecidos, que a gente vai perdendo com o tempo. A gente não está brigando contra isso. Eu não estou brigando para você ficar jovem. Eu estou querendo te dar uma melhor condição de uma vida longeva, uma vida metabólica longeva, para que você possa chegar saudável com seus 70 e poucos anos. Gente, a gente tem paciente de 78 anos que utiliza sua aplicação de Durateston a cada 15 dias e tá Tá maravilhoso. voando. Fazendo Colesterol festa em casa. perfeito, Mas aí PCA perfeito. é um significado diferente, né? A maioria das pessoas que procuram um médico, elas estão querendo algo muito mais rápido. Né? Então, eu tenho certeza, 90% que chega lá não está pensando em melhorar todo um contexto. Tanto que você me manda muitos pacientes, porque você faz essa análise de que, olha, eu sozinha não vou conseguir nada, eu preciso que você se alimente melhor, eu preciso que você durma melhor, eu preciso que você pratique uma atividade física. Só que é aquela busca que é do ser humano, você, todo mundo, todo mundo quer um prazer mais rápido. Né? E vai ser muito prazeroso você se alimentar bem e conseguir conquistar um corpo melhor. Você vai ter prazer nisso. Só que o prazer vai ser muito mais rápido se você usar um medicamento. E muitas vezes as pessoas se apegam a isso também, do medicamento, que ela acha que todo o seu trabalho duro se resume ao medicamento, né? Ela chega pra você assim, a primeira coisa, direto, na verdade, no Instagram já recebe isso aqui, que você tá tomando, mas sabe o que são 2 cenários aí. A pessoa ela se sente mais confortável em acreditar nisso. Isso. É muito mais confortável, eu que não quero acordar, treinar e me alimentar melhor, é muito mais confortável não consigo porque ele tá eu tomando alguma acreditar que você tem esse resultado porque você tá tomando algo, do que eu entender e eu aceitar que não, você tem esse resultado porque isso vem de um tempo, isso vem de um trabalho duro, isso vem de uma construção. No fundo, a pessoa sabe que isso é uma construção. Ela sabe que você não acordou com esse corpo. Ela sabe que você não tomou uma cápsula e acordou com esse corpo, mas é muito mais confortável, porque aí ela fala assim, não, tem que tomar, então eu não quero. Então ela fica muito mais confortável em acreditar nisso, mesmo sabendo que não é isso. No fundo, a pessoa sabe que não é só tomar. Tanto que hoje, eu vou chutar baixo. 85% de pessoas que já fizeram terapias hormonais ou que, sei lá, com médico ou não, underground ou não, independente de ser jovem ou não, no consultório você mais conserta cagada do que você prescreve. Sim. Muito mais. Porque eu falo muito dos hormônios e a gente acaba falando muito dos hormônios, medicamento para emagrecimento, porque é o que está em voga, né? É o que está no auge, é o que está no hype, vamos dizer assim. Mas, independente do que você vai fazer, a pessoa, muitas vezes, acredito que com você também tem muito em relação a suplemento. A pessoa que ela vai avançar com o avançar da idade, ela vai perdendo o hábito de ingerir proteína, ela vai perdendo o hábito de ingerir água. Eu acho que já nunca teve, viu, Ná? Proteína, a galera corre, a galera aqui é a galera da massa, do pão, né? E aí você vai diminuindo, a pessoa vai diminuindo o número de horas por noite de sono,
até mesmo por conta de vários fatores, né? Aposentadoria e tudo mais, e outros interins. Mas o que acontece é que a gente esquece do básico. E, gente, assim, vocês vão escutar um monte de profissional falando isso pra vocês, e pode ser qualquer um. Você não constrói uma casa sem antes fazer um aterramento e um alicerce. Primeiro, porque sua casa vai cair inteira. Então, antes de pensar em qualquer coisa, é interessante, se faz necessário fazer o básico. O checklist do básico. Ai, todo mundo, você sempre fala, ai, eu melhorei a qualidade de sono, eu preciso fazer isso, eu preciso no meu. Gente, porque nada, medicação só potencializa aquilo que você faz bem feito. Uma mulher que está na menopausa, ela precisa, se ela não tem contraindicações absolutas, ela tem que fazer sim uma reposição hormonal, porque ela perde massa muscular, ela perde massa óssea, ela perde força. A gente tem a dinapenia, que é a perda de força de músculo. Pessoa que vai. A gente tem uma tendência muito grande a morrer de querer fazer cardio, ninguém quer puxar um ferro. Gente, só ferro salva. Não tem jeito, porque construção de músculo é músculo apanhar, é puxar um ferro, é Não tem old como school. fugir. Não tem como. E nós vamos perdendo massa muscular. É aquilo que você falou no começo. A gente hoje tá tão focado em ter um físico A, B e C, slim, não slim, magrinho, definição, que não sei o quê, a gente tá esquecendo do básico. Como que eu vou conseguir isso? Músculo, gente. E como que eu construo músculo? Só existe uma forma. Treino eficiente, alimentação adequada, hidratação, descanso. Não adianta. Cabe a Ô, nós. Nath, pode falar. Cabe a nós, profissionais da saúde, também assim, ó. Eu enxergo o outro lado. E a gente também não pode ser hipócrita, né? Lógico. Eu acho que a gente tem que parar com essa história também de falar o que é bom e o que é ruim. Eu acho que as pessoas dividem muito. Isso é bom, isso é ruim. Depende Gente, muito do açúcar não é ruim, contexto. não. Açúcar é bom pra É caramba. exatamente isso que eu ia falar. Açúcar é uma delícia. Não coma porque é ruim. Não, olha Não. só, é uma delícia. Aí a pessoa vai lá e come e vê que é bom pra caramba. E que a Gisele falou que é ruim? É igual Isso aqui não é ruim, é igual a criança. Você fica escondendo as coisas. Você tem que explicar, olha, isso aqui é muito bom, isso aqui é uma delícia. Só que isso aqui vai te trazer, isso aqui em excesso, vai te trazer isso, isso, isso. A mesma coisa dos hormônios. É ruim usar hormônio? coisa. Não. Claro que não. Aí você fica falando, é ruim, o cara vai lá e usa e vê que, putz, deu um resultado legal. Isso aqui não é ruim. Por que me falaram que isso aqui é ruim? Aí é por isso que faz escondido. Então, Exato. cabe também a nós, profissionais, e você faz isso muito E bem aí que tá o conhecimento. nas suas explicações. Gente, não é ruim. Bom Vocês só senso. precisam entender que, consequência, x. Vocês precisam entender que a base precisa estar muito bem feita. Ruim não é. Exato. Ficar classificando as coisas como boa ou ruim é muito. Quando eu vejo um profissional respondendo isso, aí o BCA é ruim. Não usa. É ruim por Não, quê? e- Explica É ruim pra mim quem? por que é ruim. É ruim pra quê? Precisa Ruim pra entender. quem? Porque Ah, depende bom. do contexto. Bom por quê? Mas hoje ainda há um preconceito, inclusive Total. da Área médica. parte da área médica. Eu escuto diversos médicos vêm falar, você gosta de crossfit? E já a primeira coisa, hormônio, não sei o que e tudo mais. E já vem com 2 pés no peito, já falou, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Já faz toda a anamnese sem saber de nada. E tá rolando uma guerra, inclusive, hoje. Tem uma Muito. galera no Instagram aí que levantou a bandeira dos naturais. Inclusive, o Rodrigo tem feito um trabalho incrível, que ele fala do fake neri lá, do suco, né? Inclusive, é maravilhoso, você dá risada com aquilo. Mas tá rolando uma guerra hoje, tá? O cara é natural, não é? Usou hormônio, não é? Como se fosse Olha, assim... E isso tá comeu a maçã impactando. do... E isso tá impactando tão negativo pra gente que trabalha com isso, porque cada vez mais os órgãos de vigilância estão cada vez mais restringindo a gente de poder trabalhar sério com essas medicações. A semana passada a gente teve aquela O Brasil, porcaria. o Brasil é um Necessário, dos né? países Exato. mais A gente, nas- Rigorosos, Rigorosos. né? Isso, com em isso. abril desse ano, a gente teve aquela revogação lá do CFM. Semana passada, de novo, fomos surpreendidos mais uma vez. Então, assim, com a quantidade que a gente pode liberar de receitas, com quantidade que a gente pode liberar para formulação. E isso é ruim por quê? Porque você acaba limitando muito aquele paciente que se beneficiaria muito com qualquer terapia, sendo que. E assim, o que eu acho triste é que vem muito também de muitas sociedades brasileiras, de profissionais. Eu acho assim.
é óbvio, não é o fato da gente ser médico que a gente sabe de tudo. A gente tem que estudar pra caramba, porque eu tô lidando com uma vida. Que tem aqui na minha frente não é um boneco, não é nada. É um ser humano dentro de um contexto, dentro de. É a família de alguém, é o amor da vida de alguém que tá ali na minha frente. Só que com essa dificuldade toda, inclusive de muitas sociedades brasileiras, por não. Eu nem falo por falta de conhecimento, sabe, Gui? Eu acho que é por ignorância mesmo, às vezes, porque de você. Nós que somos médicos, eu falo isso muito no Instagram. Eu não posso falar o que é bom, o que é ruim. É sempre o depende. É sempre depende. Por quê? Porque eu não sei que contexto é esse. Eu não sei. Ai, você abre caixinha de pergunta direto. Oxandrolona com Ozempic é bom pra isso? Eu falo, bom pra quem, gente? Ó, você quer ver um Pra negócio bem mais Até simples? suplementação. Creatina. Ia Não. falar disso agora. Creatina, elas. Eu vou até te falar, então, eu era- não tem um dia que eu acho que eu não respondo algo sobre creatina. Outro dia eu até recebi um feedback de direct que uma seguidora falou: Gi, eu gosto muito da simplicidade com que você fala de suplementos, porque parece que tem nutricionista que tem medo de falar. Você pergunta de suplemento, olha, mas é comida. Tá, eu sei, você tem que comer comida, mas esse negócio, quando é bem utilizado, ele pode te ajudar também. Poxa, o whey protein pode te ajudar a bater proteína no dia. E a pessoa precisa saber disso. Ela precisa entender que ela não pode colocar todas as expectativas dela num suplemento, do mesmo jeito que ela também não pode colocar todas as expectativas dela em comer frango com batata doce e achar que isso vai salvar a vida dela. Do mesmo jeito que ela não pode colocar todas as expectativas dela de comer banana com mel antes do treino. Gente, tudo é o contexto. Então, cabe a Se nós. tiver tudo ajustadinho. Se tiver tudo ajustadinho, cabe a nós esclarecer. E eu falo muito sobre suplementação nas minhas redes sociais. É um assunto que eu gosto muito de falar. É um negócio que a gente E vive pode tomar muito. creatina com café? Pode. Inclusive, ó, falando sobre creatina, Rocket Labs tem cupom na tela aí. Fala aí que a nossa DECCast, creatina é 101%. 101% Não é de 100, pureza, queridos, é hein? 101. É 101%. Então já, ó, QR Code tá na tela, já acessa lá os melhores suplementos pra Hoje sua o suplemento, performance. por exemplo, aqui, ó, tem cafeína, que é um dos suplementos de maior evidência, tá na lista de 5 suplementos de maior evidência científica que nós temos. Ó, É um temos excelente aqui suplemento a cafeína, né? cafeína, Quando bem utilizada taurina, também. inositol, vitamina C, complexo de vitaminas B, zero sódio, zero calorias, zero carboidrato, zero açúcar. Maravilhoso. E Já ó, tá no meu coração. um gosto Essa incrível. palavrinha zero, né? A gente gosta. E falando que a gente tava falando de, né, de todo o contexto, inclusive, falando de sono, você tá sabendo que a Airwave agora vai ter a placa de sono? Já amo. Maravilhoso. E agora, eu voltei, tá, turma? A treinar agora, o Rave vai fazer parte da minha rotina, tá? Agora você- Porque eu não tava treinando força, né? Eu não Agora tava você vai fazendo. Agora, fi, tia Claire que me aguarde. Tia Claire, não. A tia Que Claire eles voltou, patrocinam. a tia Ela Claire voltou, tá? mas a Vocês que lutem patrocinada. porque ela voltou. Ó, a Danielle Brandon, Daniel patrocinada Brand, pela Airwave. patrocinada pela Rave. Você já usou? Não usei, mas É Rave, agora vamos eu me mandar pra interessei doctor. bastante com essa É do Rave. sono, porque eu tenho bruxismo. Então, Perdi 3 dentes por é conta de justamente bruxismo, pra gente. isso. Ah, então pra você vai ser É perfeito. Eu recomendado, também, o dentista. antitrincamento. É. Vocês são muito fortes, vocês precisam. É, gente. Vocês é fazem muita verdade. força. Pra vai ser E qualidade de sono tipo, tem dias que acorda que tá assim, ó, tudo duro. Boa, logo a gente traz mais informações para vocês. Uma coisa que eu queria te perguntar, nesse contexto todo que a gente falou de saúde, estética, performance, vou puxar um pouco agora para o que eu tenho vivido, né? E que tive algumas dificuldades aí. Como que você consegue fazer dividir bem a questão do atleta, do praticante, de quem tá ali só para, pô, só quero melhorar aqui minha saúde mesmo, porque o atleta muitas vezes ele não tá preocupado com a saúde dele. O atleta às vezes ele quer fazer história, ele quer ser o campeão, independente do que aquilo vai custar para ele. Você lê o livro do Usain Bolt, ele falava que tinha dia que ele não conseguia levantar e pisar no chão da cama dele, de tanta dor que ele tinha só de relar a sola do pé no chão, e ele tinha que ir para a pista dar diversos tiros. Então a gente sabe que o atleta ele sofre um pouco mais com a questão de saúde, né? E o médico ele está relacionado com isso para tentar dar uma sobrevida ali para ele. Como que você lida com isso nessa questão que fica um pouco controverso, né? A gente falar de alta performance e saúde na muitas verdade, vezes. as pessoas, elas é muito difícil para elas entenderem que alta performance não é saudável. Tanto que
não é incomum quando você vê esses casos de morte súbita, tipo o jogador de futebol da parada cardíaca no meio do campo, morre, ultramaratonista, e é um cara profissional que tem uma equipe médica toda por trás e tal, e as pessoas se espantam com isso. Não é uma coisa que eu vou falar assim que é comum, mas nós que somos médicos, aquele diagrama da CrossFit, a gente tem um que é uma ferradura dentro da medicina esportiva. A ponta de cá é o sedentário, a ponta de cá é o atleta de alto rendimento e aqui no meio o fitness, que é a pessoa saudável. Diríamos o bem condicionado. O bem condicionado. Os dois polos da ferradura são doentes. Então, saber manusear é justamente essa palavra, Gui, é o contexto. Você não olha um atleta de alto rendimento como uma pessoa que trabalha 10, 12 horas por dia, 8 horas por dia, tem filho, e ela vive um esporte por amar. Eu assisti o podcast da Carol e eu achei incrível essa definição. Para de achar que você é atleta, você é um entusiasta, você é um amador, você está fazendo aquilo porque você ama. A profissão atleta, eu sempre chamo um pouco meus pacientes para essa realidade, porque até por a gente ser do CrossFit, acaba que semelhante atrai semelhante, então muitas pessoas do CrossFit se passam comigo. E eu também passei por essa fase. Eu passei dessa fase de deixar o CrossFit sair do saudável e não ir para o não saudável. De fechar a agenda para atender, de deixar de atender, de deixar de fazer o que eu estudei, o que eu fiz, a minha profissão, para viver essa atmosfera atlética, vamos dizer assim, de uma maneira não saudável. Então, o profissional atleta, que é o cara que vive disso, eu sempre falo isso no consultório. O que você estudou? Ah, eu sou advogado. Tá, beleza. Mas eu sou profissional de triatlo e tudo mais, eu quero fazer... Tipo assim, você vive disso? Quantas horas por dia você pratica isso? Ah, eu acordo tal hora e tal. Ah, porque a gente tem vários exemplos. Tem o André, a gente sabe isso, mas quantos Andrés você conhece? Quantas exceções? Porque o André é uma exceção. Ele não é uma regra. Quantas pessoas você conhece como ele? Por exemplo, o Pedro Martins veio aqui, Exato. ele é formado em medicina e ele largou para poder. Exato, Faz porque 3, e a 4 treinos profissão no dia. de e atleta. não dá para você. Ele teve que escolher a profissão dele. Você precisa. Por que você precisa fazer isso? Atleta é uma vida curta. Por que Se vocês acham aposenta que cedo. atleta é uma vida curta? Ninguém vive na suprafisiologia Você muito estava cedo. falando da Carol, eu vejo a Carol hoje, ela vai tentar treinar e ela tá com a lombar quebrada, é o pescoço, tá inteira arrebentada. Só que assim, a vida dela se construiu em cima disso, né? Exato. Foi E na época hoje- competitiva dela e tudo mais. E hoje o que acontece é que você precisa ter muito claro, é onde a gente fala que a gente precisa ver muito claro os nossos objetivos. Por quê? Porque o atleta de alto rendimento, ele é uma profissão. Qual que é a minha profissão? Minha profissão é ser médica. Eu sento, atendo pacientes 6, 7, 8 horas por dia. Treino sim, não treino, não tô aqui no basal da maioria das pessoas. Eu treino numa escala um pouco mais Um acima, pouco acima. mas eu não sou atleta. Por quê? Porque na hora que eu começo já a sentir o meu joelho, opa, tá hora de parar, eu preciso atender, eu preciso trabalhar, tô sentindo dor na minha coluna, gente, eu fico sentado o dia inteiro atendendo pessoas. Eu tenho pavor de acontecer alguma coisa que me impeça de trabalhar. Exato. Eu tenho uma amiga que é, assim, sou super fã dela, a Geana. Beijo, Gê, se você assistir a gente. A Gê, ela chegou num ponto e ela foi atleta brasileira, inclusive, de tênis. Ela se machucou no CrossFit feio, acho que 2017, no joelho, fazendo um clean. Aquela época, acho que 2017, acho que foi isso. Aquela época não fazia mobilidade, ativação, chegava lá e tal. E ela é cirurgiã. Quando ela machucou o joelho, que ela chegou em casa, depois que ela operou com aquela tala inteira, ela parou e sentou na casa dela sozinha, ficou olhando assim, ela falou: e se fosse a minha mão? Eu sou cirurgiã. Eu ia ficar 60 dias sem poder operar. Então, a gente ter essa consciência de que o atleta é uma profissão, gente. É a profissão do cara. Ele fica 7, 8 horas
da vida dele se dedicando a isso, fora que as pessoas acham que vida de atleta é vida de mordomia, que é ir lá, faz uma sessãozinha de treino, aí ele vai e descansa. Gente, vida de atleta, uma vez eu assisti nunca me esqueci disso, de uma entrevista do Kaká, quando ele foi pro Real Madrid, foi isso que ele foi? Real. Jogou, né? Isso. Ele falando de como era a vida dele, ele explicando como que funcionava, e ele falou, gente, é um contrato enorme de várias páginas. Lá está escrito, O que inclusive, ele pode e o não que pode eu fazer. posso, o que eu não posso no meu tempo livre. Sim. Tá lá Porque isso escrito vai o impactar, né, Esporte, muitas vezes eles não podem Exatamente. fazer esporte radical. tem- Esporte de alto rendimento não quer dizer saúde por N motivos. Porque a pessoa tá ali, ela tem uma vida curta de suprafisiologia. Por que que quando a gente vê recordes, né, a gente se surpreende? Caraca, a moça lá que bateu o recorde mundial de maratona em quase 2 minutos de diferença. É uma vida para fazer aquilo. Ela vai fazer aquilo por muito tempo? Não. E às vezes só vai fazer uma vez na vida. Exato. Ela não E repetiria. aí é onde as pessoas, muitas vezes, eu acho isso até um pouco de imaturidade das pessoas, elas olharem aquilo e se denominarem naquilo, tipo assim, ai, porque eu sou. Gente, se você tem outra profissão, você não é atleta de alto rendimento. Pronto, e acabou. O que a gente, como profissional, tem que fazer é tentar instruir essa pessoa que está aqui a ficar aqui. Por exemplo, se você me perguntar assim, Natália, hoje, quanto tempo você vem fazendo crossfit? Eu falei assim, eu quero estar com 65 anos pendurado na argola. É isso que eu quero estar fazendo. Mas, para eu continuar fazendo isso, o que que eu tenho que fazer hoje aqui? Eu tenho que caminhar aqui, ó. Aqui. Porque aqui eu vou ter o Pra direito... você não aposentar, né? Exato. E eu vou caminhar aqui por quê? Porque eu quero comer a minha pizza. Eu quero comer o meu bolo. Eu quero tomar Você quer estar dentro da ferradura. Eu quero estar ali. Do lado. Sim. Quando você abre isso para as pessoas, elas falam, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu falo assim, porque você tá disposto a viver uma vida de exceções? Porque assim, quando eu fui para prestar vestibular para medicina, eu assinei uma carta internamente comigo. A sua vida será uma vida de exceções. Para você passar no vestibular, você vai sofrer pra cacete. Para você fazer faculdade, é 16 horas estudando todo santo dia, sem ter sábado, sem ter Esse domingo, foi seu sem ter noite. desequilíbrio, né? Esse foi, mas eu quis, eu paguei o preço por Sim. isso. Então, é a mesma coisa do atleta. E hoje, você está disposto a você que é pai, que tem filho pequeno, a você que é mãe, que tem Largar filho o pequeno, trabalho. largar o trabalho, largar a festinha de 3 aninhos, 4 aninhos da coleguinha da Porque turma você da tem sua filha, treino. porque você tem E é treino. justamente por isso que muitas vezes o atleta ele é campeão, porque ele desequilibra totalmente. Total. Ele não vive uma vida comum. Gente, Ele vive uma vida o Phelps, 365 treinos. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a abrir mão de tudo o que você construiu para isso? Então, eu falo assim, sabe? Uma vez eu escutei isso da Lalas, da esposa do GeoJ, e eu achei isso incrível. Ela falou assim: eu não sei se existe equilíbrio em tudo nessa vida. Não sei. Mas eu acho que em muitas partes da nossa vida a gente equaliza as coisas. Então, tem vezes que você Um está no pratinho seu... vai cair de vez em quando, né? Vai. E uma hora, um prato vai estar com menos energia, você vai ter que deixar aquele outro prato ali para vir dar atenção para esse. Não é que você deixou. Então, assim, porque eu sempre falava em equilibrar, equilibrar, equilibrar. Eu falei, cara, mas será que em tudo na nossa vida realmente tem equilíbrio ou a gente equaliza? Porque tem momentos, Gisele, que você vai ter que falar assim, não, agora eu não vou dar atenção para esse problema, porque eu às tenho vezes, outro problema esse para prato resolver. vai quebrar e tá tudo bem. Foi Exato. proposital mesmo. Falou, ele tinha que quebrar agora. É a mesma vez, a gente vê muito isso. Nossa, mas eu não consegui fechar a planilha, eu não consegui fazer a planilha, eu não consegui fazer. Deixa eu te falar, você é mãe, você trabalha, você estuda, você tem uma profissão. E Você aí, não é e aí atleta. você já tá vendo, você já tá saindo do lado, né, da saúde. E indo Porque, pra cá. porque a gente fala, quando a gente fala de saúde, tem a parte psicológica também, né? A Total. gente viu no Games desse ano, Mallory O'Brien, teve a outra. O quanto isso a Adams. afeta, né? Ah, o Elas não quiseram competir, elas falaram, eu tô sem É. condições psicológicas, a gente não sabe como é que foi a temporada delas,
mas a saúde psicológica, ela tá dentro disso também. Você vê isso Totalmente. claramente no Instagram da Hailey, da Hailey não, da Mel O'Brien. Pega as fotos da Mel O'Brien antes dela anunciar como que ela tava e pega as fotos dela hoje. A Mel O'Brien não ria, gente. É. Ela não ria. Então, assim, a gente não sabe. E, assim, saúde é um perfeito estado, né? Não só não é ausência de... saúde não é ausência de doença. É um perfeito equilíbrio de bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, se você não está equilibrado e isso aqui está fisiológico e está funcional para você, não significa que você está saudável, não. Você pode muito bem estar doente. É que a gente encara a saúde só com o que a gente vê, né? Exato. Às vezes você olha pra pessoa, aparentemente ela tá parecendo muito saudável, como a atleta, né, que se suicidou. Você olha uma Exato. mulher completamente saudável, aparentemente. Por isso Mas que, se suicidou. Por isso que é importante essa questão que você fala da estética, Gi, que a gente fala, porque ninguém anda com hemograma travado na testa. É. Ninguém anda com hemograma, ninguém anda com um prontuário médico na testa. As pessoas, elas te Eu sempre- analisam porque você vê. Eu acho que assim, a estética, ela pode ser, a busca pela estética pode ser um ponto de partida para uma saúde melhor, né? Mas eu Exato. sempre tento passar para os meus pacientes para eles tentarem buscar algo que vá um pouco além disso. Uma motivação que não tem hora para acabar. Então, porque, por exemplo, se você me procura no consultório, porque você quer emagrecer para um casamento, o que a gente vai fazer depois que esse casamento passar? Vai ficar meio sem sentido continuar aquilo que a gente começou, entende? Vai ter uma hora que esse casamento vai passar. Então, assim, procura algum sentido que não tem hora para acabar. Por exemplo, eu quero ter uma saúde melhor porque eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Isso não tem fim, isso vai ser para a vida inteira. Então, quando a gente busca um sentido que vai além de algo que tem uma hora para acabar, isso passa a ser um estilo de vida. Se toda hora o objetivo for por algo muito específico, isso nunca vai virar um estilo de vida. Porque na hora que eu quero ser mais saudável porque eu quero ser campeão da competição tal. Tá, e na hora que você... Isso acontece muito com o atleta. O atleta é um bom exemplo disso. Por que a gente vê muitos atletas, quando se aposentam, entrando num ritmo e num estilo de vida totalmente diferente com o que eles tiveram durante toda a caminhada deles como atleta? Porque eles não veem mais sentido em ser saudável. Eles eram saudáveis porque eles queriam ser campeões. A partir do momento que não existia mais a necessidade de ser campeão, ele joga tudo pro alto. Não tinha sentido assim, eu não quero ser saudável porque eu quero ser um exemplo pros meus filhos, porque eu quero ser um exemplo pras pessoas que me acompanham. Não, eu quero ser campeão. Não preciso mais ser campeão, não preciso mais ser saudável. Não preciso mais ter o abdômen trincado, não preciso mais ser saudável. Eu tô velho mesmo, sabe? Então, assim, tem que ter um sentido maior do que a estética. Apesar de eu não também deixar de lado. Quando o paciente senta na minha frente e fala, eu tô aqui porque eu quero treinar de top. Tudo bem, eu vou levar isso muito a sério. Mas vamos tentar buscar um sentido maior Agora, do que isso faz esse. parte do nosso trabalho, né? Como médica, como treinador, como nutricionista, a gente tem que deixar... Na Fênix, né? Quando me perguntam para que é o objetivo da planilha, a gente tem até um objetivo de algumas competições, como a gente estava lá no TCB agora, mas o nosso objetivo principal é promover um treinamento para pessoas reais, né? Não pessoas que têm a vida de um atleta, que é o cara que vai treinar o dia inteiro. Não é o objetivo, por exemplo, da nossa planilha. Eu deixo bem claro isso. Falo, ó, você não vai ter 8 horas de treino por dia. Você vai ter 1h30. Mesmo 2 porque horas ali. ela é construída por pessoas assim. Exato. E vai ter a cara de pessoas assim. Somos assim, essa é a nossa rotina, é o que a gente acredita que é possível. Então, assim, se eu não quero, esse nosso treino não é pro Guimalheiros. O Guimalheiros ele tem que treinar de manhã, de tarde, no final da tarde, à noite, porque o cara quer ser campeão do Games. Agora, você quer fazer um treino legal, um treino que vai te puxar, né? Que como você falou, que eu vou sair um pouquinho, vou estar num patamar um pouquinho diferente ali, mas... Eu vou sair um pouco mais da minha zona de conforto, né? Exatamente, vou conseguir participar de uma competição, vou estar ali me desafiando, né? Mas é isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Pô, você realmente, o que você quer? Qual que é o seu objetivo? Você quer ser um atleta de alta performance? Então, seu caminho vai ser esse aqui. A saúde tá um pouquinho pro lado de cá, né? E a gente sabe que 99% das pessoas que procuram a gente, elas estão desse lado. Então, a gente tem que mostrar qual que é o propósito, qual que é o objetivo,
por que que ela tem que fazer as coisas. Eu acho que às vezes cabe a nós trazer um pouco as pessoas que nos procuram. Primeiro que eu já penso assim, a pessoa quando ela me procura, ela se identificou comigo. Isso. Senão ela não estaria ali. Então é muito importante o que eu vou falar aqui pra ela. Porque ela vai levar muito a sério o que eu vou falar. certeza. Já rolou uma identificação, ela sentou na minha frente, ela pagou uma consulta. Então o que eu falar pra essa pessoa vai ser muito importante e vai ser relevante. Sabe, eu nunca encaro meu paciente como uma pessoa que tá olhando ali pra mim e não tá levando a sério o que eu tô falando. Eu falo, caramba, eu tenho uma posição legal na vida dele, porque ele me escolheu pra cuidar da saúde dele. Então, assim, o que eu falar aqui vai ter um impacto. Então, eu tenho que aproveitar aquela 1 hora, aquela 1 hora e meia, pra de alguma forma, e eu trago pra realidade. Muitas vezes isso acontece mesmo. A pessoa chega querendo ser o super atleta e querendo ser que eu falo, mas peraí, vamos lá. Olha a sua realidade. Mãe, 2 filhos. E a gente também tem que ter uma sensibilidade de não levar isso também para um lado de decepcionar essa pessoa Sim, também, com né? certeza. Eu tento sempre me colocar como exemplo. Falo, eu já estive no seu lugar, eu também quis ser a super atleta e tudo mais. E mostro tudo o que aconteceu, o resultado de tudo isso. Mas é um papel muito forte que nós temos e muito importante que nós temos na vida dessas pessoas também. Exato, Tem que e deixar bem assim, claro. uma coisa muito bacana de que acho que você faz isso muito bem também no consultório e nós médicos também precisamos aprender cada vez mais é instruir essas pessoas a procurarem a turma delas. Exato. Estar no meio em que elas. Isso acontece muito, assim, todos nós aqui praticamos CrossFit, mas por que que eu falo muito disso? Porque o CrossFit, ele meio que reacendeu aquela chama do atleta quando eu era criança, que eu queria ser. Colocou a camisetinha, tá Colocou- escrito atleta atrás, eu sou Exato, atleta. Falaram que tá escrito. exatamente. O CrossFit deixa a gente sonhar. Exato. E até por você ter categorias de idades mais avançadas, que em outros esportes, agora que isso está se tornando mais em voga, tipo, eu tenho muito paciente do jiu-jitsu, que é do master, e acaba que também, a gente falando de longevidade, acho que as pessoas também acabam se identificando, ano que vem eu me torno master, né? O master 1, e vai aumentando. Por quê? Porque você olhar e falar assim, eu sei que eu posso, mas dentro da minha condição. Eu tenho uma paciente minha de 47 anos, que eu achei super fofo que ela falou assim, doutora, tem 8 anos que eu moro na minha cidade e só agora que eu consegui achar a minha turma da corrida, a gente sai para correr, a gente corre às vezes na estrada, às vezes pelo meio das fazendas aqui, porque tem 3 atletas profissionais de corrida, ultramaratonistas, que criaram esse grupo. E eu achei a coisa mais legal, porque a primeira vez eles chamaram a gente para ir tomar café na padaria. Aí eu falei, caramba, esse povo vai comer donuts, vai comer um monte de coisa. Não, chega todo mundo, saiu para correr 5h30 da manhã, 6 horas, faz o treino, às vezes, do longão de 15K, 17K. Vão todo mundo para a padoca, comer seu ovinho, comer seu pão, tomar seu café 0 açúcar. E aí ela falou assim, doutora, depois de 8 anos, eu encontrei minha turma. Encontrar a turma. Isso faz Com todo sentido. 47 anos. E aí você fala assim, poxa, agora que eu tô começando a correr, né? Você vê muito isso, é muito bonito você ver idoso correndo, paraplégico correndo, o PCD visual correndo, e você vai vendo pessoas cada vez mais. Gente, eu vi uma senhora, eu abracei ela no final, perguntei quantos anos ela tinha. Ela tinha 68 anos, ela tava fazendo 30K no dia que eu tava fazendo 15. Porque ela toda bonita lá, sabe? Ela era uma senhora, mas um físico bonito. Ela falando, eu pratico corrida, eu comecei a correr com 50, eu tenho 68, tem 18 anos que ela corre. Então, Tem que respeitar. Exato. Então, quando você pensa, né, em trazer para a realidade, é você falar assim, você consegue. Você dá isso conta, que você respeitando você. E estar ao lado de pessoas que, tipo, acho que não teve um episódio aqui que nós não falamos da importância do ambiente, Do meio, né? Do meio onde você vive, com as pessoas que você convive, o quanto isso vai influenciar nas suas escolhas. E vai mesmo, não tem como fugir disso. Até postei uma frase esses dias que eu falei, se você quer de fato evoluir, se você quer sair da sua zona de conforto, você tem que estar preparado para se despedir de algumas pessoas e tem que se despedir, deixa aí. Exato.
Exato. Sabe? Deixa. Não tá te ajudando em nada, não tá te tirando da onde você tá te deixando sempre ali dentro daquele conforto. Se despeça, fala tchau, beijo. Foi bom enquanto durou, sabe? E estar com pessoas que te funcionam. Você busca coisas, sendo que você está ao lado de pessoas que querem totalmente o contrário daquilo que você quer. Exato. Você quer ser uma pessoa mais saudável, mas você tá no meio de quem bebe todo final de semana. Quando é que você vai ser uma pessoa saudável? Não vai Nunca. fechar essa conta. A conta não fecha, vai ser Até porque impossível. você vai ser muito pressionado. Não, é uma batalha que você tá batalhando sozinho e fica muito mais Exato. difícil batalhar sozinho. Exato. E tanto que você vê dentro do consultório casais que muitas vezes o homem começa, daqui um tempo a esposa vendo o resultado, ela vem porque ela viu, Exato. olha, Tudo eu vi ambiente. o que tá acontecendo. Não, isso acontece a todo instante Isso, com a aí gente. você fala assim, ele tá pesando a comidinha dele, ele passou com o nutricionista, ele veio aqui, ele tá assim, eu preciso acompanhar. É. Por quê? Porque senão você vai ficar para trás. Se você quer continuar com a pessoa, você vai para trás. E isso vai acontecendo de uma forma muito bonita e respeitosa. Porque o que eu vejo também em relação a nós que somos profissionais é a gente se colocar nesse meio do paciente. Por isso que é tão importante, a gente fala assim, nossa, mas por que você fica uma hora e pouco? Porque eu preciso entender a realidade dessa pessoa. É. Porque eu me inserindo dentro do contexto dela, eu consigo, muitas vezes, falar assim, por que você não faz isso? Tá tão difícil isso. Começa a ir no clube, você paga a mensalidade do clube. Não é possível que não tenha uma coisa no clube que você não gosta de fazer. Poxa, doutora, eu nunca pensei isso. Eu sempre achei que eu tinha que fazer musculação. Não, gosta de peteca? Vai jogar peteca. Vai na Faça bote, alguma no que coisa for. e vai na galera da peteca. Depois da galera da peteca, você vê tá começando a doer, que aí eu vou na musculação. É. Por quê? Porque musculação é a mãe de tudo que a gente já falou, é a mãe de todos os esportes, a mãe a base de tudo. Só que é exatamente o que a gente fala sobre a gente sentir prazer e ter com que o meio que faça isso. E, gente, é uma coisa tão louca que a nossa amostra ela fica tão viciada, no sentido da gente estar com tantas pessoas assim, que às vezes quando você vê uma pessoa de fora, uma pessoa que fica olhando aquilo, você fala assim, mas não é possível que você não faça. Mas como assim você não toma café sem açúcar? Sabe? Porque isso vai se tornando tão medular, isso vai se tornando tão responsivo. Isso é muito legal. E aí é onde a gente fala que a gente precisa, às vezes, de um tempo para inserir no contexto, o que você falou dessa questão da ferradura, de você tentar botar a pessoa aqui, ó. É a mesma coisa. Hoje, a gente tá brigando muito para tirar as pessoas daqui. Mas a gente tem muitas pessoas que estão aqui, que estão querendo migrar para cá, ó, e são pessoas que se machucam muito. Então, quando você traz aqui para a realidade, vem para isso aqui. Eu fiz um post ontem que nem tinha me ligado sobre isso. Eu fiz um post ontem no meu Instagram que eu falava, nem tudo que dizem que é saudável aqui É pra você. saudável para você. É, eu vi. Foi maravilhoso. É para você. É isso. E aí você, estudando esse contexto, entendendo a individualidade, colocando dentro do meio daquilo que aquele paciente quer, ele consegue ter resultado. E aí é onde ele fica. E é onde ele faz, é onde ele persiste. Hoje eu tenho pacientes que há 5 anos atrás eram sedentaríssimos. Hoje eles falam, eu não me vejo mais Sem fazer alguma coisa. sem fazer alguma coisa. É. E é Não importante isso existe- dentro do ambiente. Eu acho que o mais importante do ambiente é a sua família. Família que eu digo, né? Quem tá debaixo do mesmo teto ali. É. Porque marido e esposa é uma guerra gigantesca. Um tá numa vibe querendo fazer uma atividade física e o outro... Não, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu falo assim, você tem noção que seu marido ele influencia até na roupa que você usa? Ou você tudo. nunca colocou uma roupa e perguntou, amor, tá bonita? em E tudo. dependendo da resposta que ele dá, você vai trocar Você de vai roupa. trocar de roupa. Então, assim, você tá do lado de uma pessoa que vai te ajudar a escolher a roupa. Você acha que essa pessoa não vai influenciar naquilo que você come? Então, Total. assim, tem pacientes que eu pergunto, é marido ou hater? Porque além de não fazer, não ajuda. Não, você não precisa ir muito longe. Ó. é. A gente ficou agora 14 dias, né, de férias e a gente adora treinar de férias. A gente gosta muito. As férias pra gente não quer dizer
que a gente vai ficar sem treinar. Só que eu tava numa condição que eu não tava conseguindo treinar e acabei atrapalhando um pouco a Gi. Ela tentou se virar, deu os pulos dela lá, mas não foi. Talvez a gente tivesse visitado alguns boxes de CrossFit, Sim. né? E tudo mais. Eu teria corrido com você, a gente teria feito algumas corridas Sim, teria sido muito melhor. longas. E assim, você vê como que influencia que ela ficou também, acabou treinando menos. Menos, eu Porque ia lá, eu- treinava rapidinho pra poder, porque a gente tava Pra de poder estar férias, eu também não comigo e queria. tal ali. Então você vê como que o ambiente, por eu não estar podendo treinar, acabou atrapalhando até a Acabou rotina dela. impactando na minha rotina. Puxa não tem como não totalmente. impactar. Então você e com o avançar da idade, a gente vai ficando cada vez mais seleto, né? Com quem a gente tá. E se as pessoas não estiverem na mesma vibe, no mesmo contexto, inclusive casamentos, você vê muitos casamentos acabarem por conta disso. E não tem como a gente falar de envelhecimento saudável sem falar disso. Não tem. Não tem como você Tá falar dentro do em plano. tá dentro do plano. As pessoas com que você convive, elas fazem parte desse envelhecimento saudável. Não Total. adianta, envelhecimento saudável não Minha é só turma sobre o é a turma da cachaça. não é só sobre o que você come, não é só sobre o que você treina, é sobre as pessoas que você convive também. Essas pessoas vão influenciar nesse tal desse envelhecimento saudável, porque essas pessoas elas vão impactar nas suas escolhas, elas vão impactar na sua rotina, no seu dia a Você dia. quer ver outro exemplo disso? O Thiago Nigro agora, recentemente, né? Total. Ele Olha como que ele tá. Meu, Pode lindo. falar o que for Mas que ela deixou ele bonito, ela mas deixou que ela assim. deixou ele melhor, deixou. E posso falar, eu olho pra ele, parece até que É outra pessoa. ele me passa muito mais autoridade cara, agora. eu falei isso num... Que eu achei muito punk, assim, o que ele fez. Não que isso quer dizer que o cara é um bom profissional ou não. Não, Principalmente assim, na nossa área, inclusive, isso ainda fala um pouco mais, né? mas, Que é o na tal do dele, skin in the talvez game. não. Ele não, porque mexe com finanças e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a sua apresentação pessoal, ela é um cartão de visita. Não, mas isso não é uma opinião sua, tá? Isso é comprovado. Independente da sua profissão. A sua apresentação pessoal, ela conta Passa um pouco muito. mais de seriedade. Fala, pô, é uma pessoa que se cuida. É uma pessoa que tá, por exemplo, eu escolhi um advogado para cuidar de um caso meu. Ele tá cuidando dele. Provavelmente ele vai cuidar bem do meu caso também. Sim, Eu escolhi uma pessoa para É delicado falar sobre isso, mas Muito isso delicado. é Isso algo não que tem que ser levado em isso. consideração. Isso não invalida conhecimento, mas teoria sem aplicabilidade É skin in não the game. E tem. principalmente na nossa área, eu sempre falo Na isso nossa área, para todos os meus principalmente, né? coaches aqui, para todos os profissionais de educação física que eu já dei algum tipo de treinamento, algum curso, eu sempre falo, pessoal, vocês têm que mostrar o resultado daquilo do que vocês estudaram. Não adianta só vocês serem o papo, saberem de tudo, mas vocês não sabem aplicar em você. Mas você sabe qual que é o grande fato? É que isso não é algo simples, né? Não. Porque quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em obesidade, enfim, ganho, perda de peso, se fosse só assim, eu quero hoje, a partir de hoje, ter um corpo melhor, e a partir desse dia a pessoa conseguisse, é o que a gente falou, é isso aqui, ó. É por isso que é tão importante o ambiente, é por isso que é tão importante tratar a nossa saúde mental. Porque você acha mesmo que uma pessoa que trabalha com saúde, ela não quer ser mais saudável? Ninguém quer mais do que ela. Pode ter certeza. É o que eu falo, a pessoa que tá obesa, ninguém entende mais de dieta do que essa pessoa. Essa pessoa, provavelmente, se você parar pra conversar com ela, ela já tentou de um tudo. Ela sabe mais de dieta do que eu. Ela já fez todas. Dietas que eu nunca nem li a respeito. Ela provavelmente já fez. É que não é isso, é aqui. E as pessoas não estão querendo tratar isso aqui. Hoje, um profissional que trabalha com saúde, que não quiser colocar isso no bolo também, se não quiser reservar uma parte da consulta dele para falar sobre saúde mental, ele está virando as costas para um problema gravíssimo. Se o paciente sentar na frente dele e ele só ficar falando assuntos técnicos, ele está virando as costas para um assunto gravíssimo. Não tem como. Eu fico, acho que 80% da minha consulta falando de saúde mental. Déficit calórico? Tô falando toda terça-feira. Todo mundo sabe já. Todo mundo sabe. Eu faço postzinho no Instagram todo Não dia é falando segredo sobre pra isso. ninguém. A gente tem que falar sobre comportamento. E aí, Exato. o comportamento, a saúde mental, ela não escolhe quem ela vai atingir. Ela vai atingir o nutricionista, que pode estar acima E do outra, peso. você ela vai pode ter atingir todo o conhecimento do mundo. Muitas vezes você não vai conseguir aplicar. Não vai Você não conseguir consegue aplicar. aplicar. E aí, a gente fala, né? Nós somos nosso portfólio. Foi tanto que uma das coisas que mais me deu força para falar do meu transtorno alimentar abertamente no meu Instagram
foi quando comecei a ter tanta gente com transtorno alimentar no meu consultório e eu, graças ao bom Deus, eu estava num processo terapêutico, eu comecei a falar para minha terapeuta, eu falei assim para ela, tá vindo muita gente desse jeito e eu tô ficando, ela falou assim, isso aciona seus gatilhos, mas isso é muito importante de você falar também, porque as pessoas acabam se conectando com você. Então, quando você, né, rasga o véu da perfeição, que as pessoas te olham lá treinando, puxando, fazendo um clean pesado, um snatch pesado, andando de cabeça para baixo, essa pessoa não sabe que muitas vezes ali naquele dia talvez eu senti vontade de induzir vômito. Mas eu fiz todo um trabalho, que é um trabalho muito pesado, porque você começa todos os dias a falar para você mesma assim: eu consigo, é só mais uma crise. Se eu esperar 5 minutinhos, ela vai passar. Eu não preciso atacar o meu armário, eu não preciso comer desse tanto, eu tô bem. E isso é uma coisa que você vai trabalhando mentalmente. Hoje as pessoas chegam, eu comi não sei quantos quilos, não sei o que eu nem vi. Então, você vai fazendo, você vai vendo que hoje, mais do que nunca, se fala sobre saúde mental e comportamento, porque é isso que é o leva as responsável a pessoas. se fazer, muitas vezes, ao invés de a gente achar que tá bonito alguns comportamentos, né? Hoje a gente vê também a galera romantizando, às vezes, obesidade. Total. Falar, não, eu tô saudável. Você pode até estar saudável, mas você poderia estar melhor. Né? Falar, não, eu tô obeso aqui, mas meus exames tá tudo bem, tá tudo certinho. Cara, a gente sabe, Não tem como tá não é bem, bem por gente. aí. A sua mobilidade não tá no ideal. Eu tenho certeza disso como treinador, que uma pessoa que está obesa, ela não tá nas condições excelentes de mobilidade dela. Você vai amarrar um cadarço, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade. Então, assim, a gente precisa falar dessas coisas, de como a gente pode atacar. Muitas vezes não é só, como vocês, não vai ser só a dieta. São Não algumas mesmo. coisas mais profundas que a gente tem que Não mesmo. buscar. E a gente precisa ter E empatia para precisa, entender isso. sim, não é criticar. É saber É. que precisa, que não é falar assim, ó, tá tudo bem, se aceita, vamos trabalhar isso junto, né? Vamos buscar a solução junto. É aquela questão, sabe, Gui, que todo psicólogo que faz processo terapêutico e você vê, você tem que cuidar de você porque você se ama, não porque você se odeia. Sim, Né? Então, assim, o meu físico hoje, ele pode não estar do jeito que eu gostaria que ele tá, mas eu amo essa casa aqui que eu moro e eu Eu só quero quero deixar ela arrumar. melhor. Eu quero Eu deixar ela preciso arrumar melhor. minha exatamente. Eu casa. quero, E eu é o que vejo. você falou, isso não tá relacionado com abdômen tanquinho, né? Não. Com bumbum na nuca, não é isso. Isso tá relacionado a realmente ter um corpo que te representa melhor, É né? o seu relacionamento consigo E às mesmo. vezes 5 quilos, 2, 1 quilo já vai fazer a diferença ali para você no seu processo, né? Exato. E aí é onde a gente onde a gente volta naquela palavrinha que eu falo, que eu falei no começo sobre o envelhecimento, sabedoria. A pessoa, quando ela vai envelhecendo, seria lindo se a gente conseguisse isso quando a gente é novo, mas a pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela vai se conhecendo de uma forma tão bonita, se conhecendo mesmo, que ela já sabe o que funciona, o que não funciona para ela, até onde é o limite dela, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso limite, e isso impacta muito na saúde dela lá na frente, porque ela sabe onde ela quer, o que ela quer fazer, o que ela quer chegar. Tem muita gente que fala, eu só quero viajar com meu marido ou com minha esposa, eu só quero poder correr na praia com meu neto. Eu tenho vários pacientes que choram às vezes na consulta que falam assim, porque eu fui na praia com meu neto, eu tropecei, caiu, eu não dava conta de levantar e ele começou a rir de mim. Eu não quero passar por essa experiência mais. E aí a pessoa vai, todo mundo tem, né, aquele videozinho lá do avô que ficou treinando com kettlebell muito Sim, tempo para para pôr a poder levantar o neto. netinha e colocar lá a estrelinha na árvore de Natal. É sobre isso. E é onde a gente sempre fala sobre autonomia. E autonomia vem sobre autoconhecimento vem sobre o seu relacionamento consigo mesmo. Com o seu relacionamento consigo mesmo, você se relaciona com as outras pessoas, você começa a selecionar seu ambiente, você começa a selecionar sua vida saudável. É assim. E você, assim, o que as pessoas precisam entender, porque a gente tá falando muito aqui, nós três, né, somos pessoas que começamos a praticar atividade física muito cedo, mas a gente tem que levar em consideração que tem muitas pessoas que não fizeram isso. E assim, e nunca vai estar tarde Nunca. para você estar Nunca é melhor. tarde.
nunca vai estar tarde. Nunca. Você nunca vai estar atrasado, né? Quando diz respeito E cada um tem o seu a- tempo, né? tem o seu tempo. Tem o seu momento. E você, de repente, esse gatilho aconteceu agora, você aí com 40 anos. Esse gatilho Exato. aconteceu agora, você com 45 anos. Ah, mas se eu começar agora, eu vou ter resultado? Vai. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser o seu resultado. Eu só sei que, assim, Ele vai sair de onde ele tá. da onde você tá, você vai Você sair. vai sair. Eu sempre falo, eu não sei exatamente onde você vai chegar. Eu não sei. Até porque isso daí é só o tempo, né, que nos responde. Mas que você vai sair da onde você tá, e sair da onde você tá já é um baita avanço. Né? Você acordar amanhã e já não ser a mesma pessoa que você era ontem, isso já é um baita E o avanço. segredo aí, o segredo disso tudo é você aprender a gostar desse processo. A jornada. Porque é, quando de você aproveitar a jornada. aprende a gostar do processo, você já não está mais preocupado com mais nada, se você vai ter resultado ou não. Você só quer É uma estar consequência. dentro do processo, você só quer estar fazendo aquilo. É. E aquilo naturalmente vai te aproximar do seu resultado. É. Porque você está dentro do processo, você já está comprometido com o processo. O processo já faz parte da sua vida. É. Então você vai acordar, você vai fazer o que tem que ser feito. Isso ou aquilo, seja lá o que for, né? O cara que gosta da corrida, o cara que gosta da musculação, do crossfit, o cara que come direito, ele está comprometido com o processo. Então, a gente precisa entender isso. Precisa gostar, não querer amar, não o resultado. Não quero a medalha de ouro. Eu quero estar dentro da competição. É, e assim, e trazer uma realidade também. Você não vai amar isso a partir de amanhã. Não, Você ama o que você vive hoje, vai senão ter você que não estaria insistir um vivendo. pouquinho. É, você ama o que você está fazendo hoje, senão você não ia estar fazendo por tanto tempo. Então, vai ter que passar por essa fase de desconforto. Não foi desconfortável deixar de Total. fazer as coisas que você fazia, passar por todo o transtorno e hoje tá melhor? Ter se Exato. encontrado? Foi extremamente desconfortável. Ter que não colocar a mão lá na boca e vomitar, como você fazia, né? Você não teve que. Olha, você mesmo, você acabou de falar isso, teve que ficar toda hora lembrando pra você do quão importante era não fazer isso, do benefício que você te trazia, até isso se tornar natural. De repente, Exato. eu tenho certeza que você passa dias e dias sem nem lembrar disso. Mas você teve que ficar muitos dias lembrando disso todos os dias. Exato. Então, talvez, assim, também esse é um grande problema, porque as pessoas, elas acham que vai chegar um grande dia que elas vão acordar amando fazer isso. E isso não vai acontecer, né? Assim, tem dias que até a gente, que tá um tempão nessa jornada já, acorda não querendo. Eu não acordo querendo comer mamão todo dia. Pô, não, tem dia que eu quero comer um croissant mesmo. Né? Mas aí quando vira um hábito tão grande que quando você vê, você está fazendo isso de forma natural. Mas esse natural, ele demora para acontecer. Primeiro vai ter que ser de uma forma não muito natural. É lembrando mesmo todos os dias, é escrevendo, é colocando alarme, é alguma forma de lembrar qual a jornada que você está passando agora. Porque também as pessoas vendem um sonho, né, na internet. A partir de amanhã você vai acordar às 5 horas da manhã, meditando, e não vai ser assim, gente. Não vai ser assim. A única forma de você chegar no seu auge de imediato é entrando no site da Upper Just, colocando aquele lookinho Agora, isso maravilhoso, daí é de imediato. É, Isso é verdade. Quando chega aquela caixinha lá em casa, É de imediato, a Mas felicidade, 10 a alegria. produtinhos, são 10 dias que eu tô motivada. Ó, tem QR Code aí na tela, tem cupom DECCAST, aproveitem. Fica a dica. Você quer garantir 10 dias de treino sendo motivada? 10 conjuntinhos da Uppercast. Mas, gente, estamos encerrando aqui nosso episódio, mais um episódio do DECCAST. Foi maravilhoso. Sua companhia, seus obrigada, ensinamentos, gente. nossa doctor, sua Sempre amizade maravilhosa. é maravilhosa. Foi um presente pra gente Oh, nesse período aqui. O DEC tem trazido tantas coisas boas pra gente, né? É, a Nath, juntamente, né, que trouxe o Rica ainda de bônus. Você foi um bônus, tá, Rica? O presente mesmo. Foi maravilhoso. A Nath foi um presente que o Deck trouxe pra gente, mais um, né, dos presentes. Eu já conhecia a Nath, mas esses nossos laços se fortaleceram aqui. E ela é uma pessoa maravilhosa. Tudo que vocês veem na rede social, ela é exatamente essa pessoa.
É uma Nada mulher muda. de muita fé, né? Que tá sempre com palavras muito positivas, sempre muito disposta a ajudar. Tenho certeza que ela responde todo mundo nessa internet, nesse Instagram. Eu tento, gente. O máximo que eu posso, eu tento. Pode mandar que ela responde. A rotina, a gente acompanha a rotina dela aqui, ela faz milagre, né? Se vira nos 30, né? Pra poder treinar, É atender todos os cachorro, é pacientes. consultório, é cuidar dos paciente, cachorros. é treino, é competição. Marido e tudo Cuida dos mais. atletas dela. E tá dando certo, né? Ai, gente, obrigada mesmo. Aqui, o deck, ele é um presente, né? Eu acho que eu falo assim que aqui é um rebanho de pessoas, assim, Deus olhou e falou assim, vamos colocar um monte de ovelhinha legal, tudo no mesmo lugar. E é isso, assim, acho que da mensagem de tudo que a gente pode falar, inclusive de nós aqui, todo mundo aqui é real. Ninguém aqui é fake, ninguém aqui é um super saiyajin, um super homem, uma super mulher. E a mensagem que a gente carrega nas nossas redes sociais, quando a gente expõe muito, é falar para vocês que dá, gente. Dá. Dá para ter dá pra ter uma longevidade saudável, dá para ter uma vida saudável, dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. A gente pra só começar precisa, dá para agora. começar agora. Desde que a gente faça, a gente organize, equalize as coisas. Eu acho que o nosso maior problema hoje é a gente querer dar atenção demais para um lado e esquecer todos os outros, seja só o pessoal, só o financeiro, só o profissional. E a nossa vida é isso, um eterno equilibrar de pratinhos na vareta. No fundo, a gente não tá dando conta de tudo, não. É. No fundo, Tá jogando pra baixo do às vezes tapete. um pratinho cai, É, mas a é gente isso. Eu joga só a tenho que sujeirinha ali embaixo. agradecer. Obrigado por esse espaço, agradecer muito pelo Deckcast, porque eu acho que precisa muito disso aqui. As pessoas, a gente precisa conectar muito profissionais com pessoas. É aquela frase, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente é só um monte de alminhas humanas aqui tentando evoluir, ser cada vez melhor. E a gente só consegue isso com lei de sociedade, aprendendo uns com os outros. E nunca se esqueçam disso. Ambiente. O ambiente, ele vai te jogar lá para cima ou ele vai te afundar. Vai te moldar. Vai te moldar. É isso, gente. Obrigado pelo espaço, obrigado pela sua audiência. Eu sei que eu converso muito, mas é a gente, vida real. Nossa, daria pra ficar mais umas 3 horas aqui conversando. Nosso café com a Iríamos Nutra, a longe. gente não Se dá você conta. ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, Inscreva no ativar canal, sininho, segue no Spotify. Tudo que é canto, hein, gente? Vamos estar aqui ainda por muitos episódios. Espero que a Nath volte aqui mais vezes também pra gente Com outros conversar temas, sobre né? outras pautas, outros temas e que vocês estejam sempre conosco. Muito obrigado. Minha esposa maravilhosa, muito Beijo, obrigado. mais um obrigada. episódio. Beijo, Obrigada. gente, Até o obrigada. próximo. Valeu, turminha! Uhul. Ai, maravilhosa. Gente. Valeu,